Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Expande. Aqui nós falamos sobre como desenvolver seu provedor de internet, otimizando o seu tempo e diminuindo a sua ansiedade. Eu me chamo Elton Lucena, tenho um provedor de internet desde 2004. E o tema do episódio de hoje é: para que seu provedor de internet cresça, você precisa aprender a delegar. Quem está acompanhando aí os meus vídeos deve ter assistido o vídeo anterior e você percebeu que no vídeo anterior eu falei sobre acompanhamento. E aí eu até falei que no vídeo seguinte, esse aqui, eu iria falar sobre delegar, porque saber delegar é parte importantíssima do processo de acompanhamento. Naquele vídeo anterior e também em vários outros vídeos que eu já venho fazendo, eu falo muito sobre a fórmula da expansão. Vou até colocar novamente aqui a fórmula da expansão na legenda para você se lembrar. Para mim, a fórmula da expansão de um provedor de internet é igual a processos bem definidos, bem estruturados, bem elaborados, bem detalhados, mais acompanhamento, ou seja, formas sistemáticas de avaliar se os processos que foram definidos estão realmente sendo feitos do jeito que tem que ser feito. Tudo isso junto, multiplicado por uma cultura empresarial forte, firme e vibrante. Então, todos os meus vídeos eu falo sobre isso, sobre a fórmula da expansão nas suas três vertentes principais, que são processos, acompanhamento e cultura empresarial. Sempre estou falando sobre isso nos vídeos que já fiz e nos vídeos que vou fazer no futuro. Para mim, essa é a fórmula da expansão, e expandir é crescer de forma sustentável. Então, como falei para vocês, o tema desse vídeo de hoje é falar sobre delegar. E eu digo que para que seu provedor de internet cresça, é importante que você aprenda a delegar. É importante que você saiba delegar da forma correta. E as pessoas confundem muito o que significa isso. Às vezes as pessoas acham que delegar é a mesma coisa que delargar, ou seja, pede para alguém fazer alguma coisa e deixa para lá e acha que as coisas vão acontecer automaticamente. E nesses 19 anos liderando equipes, liderando a empresa, eu acho que isso é muito difícil de acontecer. É importante que a gente saiba delegar da forma certa, acompanhar da forma certa, para poder cobrar os resultados e que definitivamente as coisas aconteçam do jeito que nós esperamos. Será que é melhor delegar ou fazer por conta própria? Talvez você já tenha escutado aquela frase muito conhecida: se você quer que algo saia bem feito, faça você mesmo. Tem muitos líderes que infelizmente ainda pensam dessa forma. E geralmente, donos de provedor da internet têm uma certa dificuldade para aprender a delegar. Porque a maioria de nós aprendeu tudo do zero, desde a parte técnica, desde configurar os equipamentos que ficam lá na nossa central, até configurar os equipamentos que vão na casa do cliente, até construir as redes em campo. Na maioria de nós, aprendeu isso do zero e aprendeu por conta própria. Então, aliado a isso, muitos de nós que somos donos de provedor da internet também temos um certo sentimento de amor por a empresa, pelo provedor, e nós achamos que muitos de nós, não vou generalizar, mas muitos de nós achamos que ninguém consegue fazer melhor do que nós mesmos, que nós precisamos estar lá fazendo desde a configuração até a instalação, puxando rede, estando lá no operacional direto, cuidando de todos os projetos, porque achamos que se não formos nós mesmos fazendo, a coisa não sai. Isso acontece na maioria das vezes porque esse líder que eu estou citando aqui em exemplo não sabe delegar da forma correta. Então, durante esse vídeo eu vou dar algumas dicas para você tomar durante o seu dia a dia, que você pode colocar em prática já hoje, a partir das suas próximas atividades, a partir dos seus próximos projetos, para que você consiga delegar as atividades que você tem para fazer, que eu tenho certeza que são inúmeras. Se você for fazer aí uma relação da quantidade de atividades que tem pendente para você fazer, com certeza, eu digo isso sem sombra de dúvidas, você deve ter aí centenas de atividades para fazer. E se você
for querer fazer tudo isso por conta própria, você não vai conseguir, é simples assim. Vai chegar um momento em que sua empresa ela vai travar, porque vai ter tantas atividades pendentes para serem feitas e todas essas atividades dependendo de você, que simplesmente as coisas vão travar, as coisas vão ficar lentas, as decisões vão demorar a serem tomadas, os projetos vão ficar cada vez mais lentos. E aí você, provedor regional pequeno, vai começar a perder a sua essência, que é responder rápido às mudanças de mercado, é atender rápido, é resolver as situações de clientes rápido, porque muita coisa vai depender de você e você está muito ocupado com tantas atividades. Por quê? Porque não delegou ainda, ou então porque não está sabendo delegar da forma certa. Então, se você está se sentindo dessa forma, se você acha que precisa melhorar a forma de delegar as suas atividades, fica comigo aqui até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo para você, tá bom? Então, eu começo logo fazendo a pergunta: por que não fazer tudo por conta própria? Respondendo de forma rápida e objetiva. Se você quiser crescer, se você quiser que seu provedor expanda, você precisa ter pessoas ao seu lado que você possa delegar atividades para que elas façam. Você precisa, por assim dizer, ter mais braços para poder cuidar de mais atividades. E não só braços, você precisa ter mais cabeças perto de você, que você possa simplesmente ir como se fosse um maestro de uma orquestra. Um maestro, ele sabe como cada um dos instrumentos funciona. Provavelmente ele sabe tocar ali muitos daqueles instrumentos que estão numa orquestra. Mas ele precisa de todos aqueles músicos ali perto dele para que saia uma melodia interessante, para que saia algo bonito. Então a ideia é que você, líder, é que você, dono do provedor, atue como um maestro dentro da sua empresa e não como o tocador, né? E não como o músico lá fazendo a música de fato, tocando cada uma das notas musicais. Então, se você quiser que sua empresa cresça, você precisa aprender a delegar. Por isso que não dá para fazer tudo por conta própria, já respondendo logo de cara essa pergunta, tá? E um benefício que você consegue gerar quando você cria esse hábito, essa cultura de delegar, é que com o passar do tempo você vai treinando a sua liderança a assumir responsabilidades. Obviamente que se sua mão de obra ainda não é tão qualificada, você vai ter alguns percalços no meio do caminho. Você vai ter alguns sentimentos de angústia, você talvez tenha algumas frustrações com relação a isso, você talvez fique um pouco ansioso quando delegar alguma atividade para alguém fazer. Mas isso faz parte do processo. Você precisa ter calma, ter paciência para que essas pessoas passem a amadurecer. A não ser que você tenha como trazer pessoas que já estão mais maduras no sentido de liderança e já estão para ir lhe ajudando a tocar a operação. Mas nem todos os provedores de internet de pequeno e médio porte ainda têm essa condição financeira e às vezes nem tem essa mão de obra mais qualificada nas cidades interioranas, né, do nosso país. Então nós precisamos trabalhar com o que temos. A sugestão que eu dou é: se você tem uma equipe boa, se você tem pessoas de confiança ao seu lado que já conhecem o negócio, comece a treinar a liderança dessas pessoas, comece a ir delegando atividades, vai delegando atividade mais simples, vai evoluindo o grau de complexidade das atividades e vai treinando a liderança. Nesse vídeo aqui eu vou dar várias sugestões de como você pode delegar de uma forma mais eficiente, de como você pode ser mais, digamos assim, pragmático, né, na sua delegação de atividades, para que isso gere não só resultado prático de projetos e atividades e coisas executadas na sua empresa, mas que isso também gere processo de crescimento profissional para as pessoas que estão ali trabalhando com você. É importante que você tenha essas duas visões, não apenas executar tarefas e atividades e projetos,
mas tenha também a mentalidade de treinar e construir profissionalmente as pessoas que estão ali ao seu lado. E os erros, as falhas, os problemas, os clientes perdidos, os prejuízos fazem parte desse processo. Não tem como fugir disso, tá? Lembre-se de quando você estava começando como empresário, como dono de provedor lá no começo, onde você passava cabo, onde você construía torre, fazia tudo, configurava. Lembre-se de quantas vezes você errou em alguma atividade que gerou prejuízo, que gerou perda de cliente, que gerou insatisfação. Isso aconteceu. Você mesmo foi responsável. Se você parar para recapitular, provavelmente você vai encontrar algumas situações onde você mesmo foi responsável por ter cometido algum erro e que isso gerou um prejuízo, gerou insatisfação. Então, com os seus colaboradores não vai ser diferente. Nesse percurso aí de treinar as pessoas para que elas assumam liderança, quando você delegar atividades para elas, obviamente que vai acontecer problemas, vai acontecer frustrações, vai ter ansiedade. Você precisa saber lidar com isso. E aí uma coisa muito importante para você conseguir lidar com isso de forma profissional é ter resiliência e ter também essa mentalidade de delegar para executar atividades, mas delegar também para treinar as pessoas para que elas consigam assumir mais responsabilidade e mais liderança, tá bom? E por que investir tempo nisso? Talvez algumas pessoas olhem para essa situação, vê lá um monte de atividades que precisa ser feita e diga, eu não tenho como parar para sentar aqui 1 hora, 2 horas com uma pessoa para ensinar o que é que ela precisa fazer, delegar, porque eu vou perder tempo para fazer minhas outras atividades. Aí eu vou contar uma história para vocês, uma história bem simples aqui, bem rápida. Diz que um homem estava correndo na rua com pressa, todo suado, estava arrumado inclusive, porque precisava ir para uma reunião dele, um compromisso, e ele estava atrasado e ele estava correndo, empurrando a sua própria bicicleta. E aí uma pessoa na rua gritou para ele e perguntou, por que você não sobe na bicicleta, já que a bicicleta tá boa, os pneus estão ok, tá tudo certo com a bicicleta, por que você não para e sobe na bicicleta para você conseguir chegar mais rápido? Aí ele disse assim, é porque eu estou muito atrasado, eu não posso perder tempo parando para subir na bicicleta. Olha que coisa mais sem noção, né? O tempo que ele ia parar para subir na bicicleta, ele ia recuperar depois com a produtividade, a eficiência que aquele transporte ia dar para ele na locomoção para ele chegar no ponto do compromisso dele. Então, muitas vezes, nós achamos que vamos perder tempo parando para ensinar alguém a fazer uma atividade ou parando para delegar alguém e depois parando para fazer os acompanhamentos e ficamos atolados de atividades achando que se nós fizermos vai sair melhor e vai sair mais rápido. Essa é uma das maiores mentiras que nós contamos para nós mesmos quando estamos com essas dificuldades de delegar atividades para os outros. Então, tire essa ideia da sua mente. Quando você tem alguém que você possa delegar atividades para ela ir fazendo, isso é como se você ganhasse mais um braço. É como se você ganhasse mais uma perna, mais uma cabeça para ir pensando. Então você vai ganhando musculatura, vai ganhando produtividade e sua empresa como um todo vai tendo mais eficiência, tá? Talvez você me diga assim, mas eu não tenho ninguém aqui que eu possa delegar. Então comece a treinar. Comece a treinar. É claro que você não vai pegar uma pessoa ali que você não delegou nada ainda para ela, que ela não tem muita experiência com atividades complexas e pedir para ela fazer um projeto gigante que envolve muito dinheiro, com muita responsabilidade. Obviamente que é preciso ter bom senso, as coisas precisam ser feitas aos poucos e aí à medida que a pessoa vai fazendo e vai dando certo, vai trazendo um resultado satisfatório, aí você vai dando feedback, vai agradecendo, vai elogiando, vai dando uma bonificação, se for o caso, né?
e você vai fazendo a coisa acontecer e vai evoluindo. Tanto a pessoa vai ganhando, crescendo, quanto você também vai ganhando mais confiança para poder delegar atividades maiores. Então, tire essa ideia da cabeça de que você vai perder tempo para ensinar alguém para fazer alguma coisa. Pegue esse tempo que você tem, que você não tem, pegue esse tempo que você não tem, crie esse tempo na sua agenda e delegue atividades para outras pessoas para que elas possam lhe ajudar. Então, como começar a fazer isso? A primeira coisa que você precisa fazer antes de mais nada é estudar sobre isso. Aqui eu vou te passar várias sugestões, vou te passar várias dicas sobre como você pode delegar e só isso eu acredito que já vai te ajudar muito se você está tendo dificuldades com esse assunto. Mas eu sugiro que você aprofunde ainda mais esse conhecimento para que você consiga ganhar mais técnicas, consiga desenvolver mais habilidades, consiga encontrar ferramentas que te ajudem nisso, porque existe uma infinidade de material com relação a isso já publicado. Existem muitos livros com relação a isso. Então, eu sugiro que você tire tempo para aprender a delegar, tá? E esse material aqui que eu vou te passar agora pode ser, dependendo do seu caso, pode ser o início aí de uma jornada de muito conhecimento que você ainda pode adquirir com relação a isso, tá bom? Então, eu vou começar falando sobre uma coisa que as pessoas erram muito quando falam de delegar, que eu inclusive já falei no vídeo anterior. As pessoas acham que delegar é a mesma coisa que delargar. Tem uma situação para fazer, eu chamo alguém e simplesmente eu digo, olha, fulano, isso aqui precisa ser feito, e aí passa a situação para a pessoa e pronto. Se vira aí e traga pronto, resolva. Isso é delargar, isso não é delegar, tá? Isso é um problema muito sério que é muito cometido, é um erro muito cometido por muitos líderes. E se você quer aprender a delegar, você precisa fugir disso, tá? As pessoas acham que quando delega algo para alguém fazer, está transferindo a responsabilidade para outra pessoa. E isso não é verdade. Quando você está delegando algo para alguém, você não está transferindo a responsabilidade. A responsabilidade continua sendo sua. Ainda mais para você que é empresário, é dono de um provedor. Então, se você que estiver me ouvindo for da liderança, da gestão de uma empresa, a responsabilidade continua sendo sua sempre. Quando der problema, é você que vai responder. Se a empresa tiver um prejuízo, se não puder pagar uma conta ou um compromisso com algum fornecedor, é você que vai responder se você for o dono da empresa. E se você for o gerente, um líder, um coordenador de uma área, você vai responder. Não importa se você diga, mas isso aí eu pedi para alguém fazer. Não, a responsabilidade é do dono da tarefa. Tá? Então, quando você delega, você não transfere a responsabilidade, ela continua sendo sua responsabilidade. Então, não existe esse negócio de delargar. Primeira coisa que precisa ser dita e que precisa ficar bem clara na mente de quem está delegando uma atividade para alguém fazer. Tá? Outra coisa também que eu vejo muitos líderes errarem é cortar a autonomia de quem foi delegado para fazer uma atividade. Como assim? Isso acontece muito em provedor de acesso à internet também, tá? Porque a maioria de nós que somos donos de provedores, nós somos muito imediatistas, nós gostamos das coisas, que as coisas sejam feitas muito rápido, gostamos que as coisas sejam feitas de uma forma muito bem feita, na maioria de nós, porque nos esforçamos muito, né, para montar uma empresa, para construir tudo do zero na maioria das vezes. Então, geralmente nós queremos que as coisas sejam muito bem feitas e que sejam feitas muito rápidas. E geralmente nós temos um perfil muito ansioso, então queremos que as coisas sejam feitas muito rápidas, e acaba que quando a gente delega para alguém fazer algo, quando a pessoa não faz na velocidade que nós estamos imaginando, acaba que muitas vezes nós
caímos na tentação de ir por trás, ir lá e fazer e já resolveu a situação. E corta a autonomia da pessoa que você designou previamente para fazer aquela atividade. E isso passa uma mensagem terrível para a pessoa que você está delegando e para a equipe de uma forma geral. Então, não caia na tentação de cortar a autonomia da pessoa que você delegou para fazer uma atividade. Então, se você acha que a situação não está andando do jeito que foi acordada, é importante que você se reúna com a pessoa, entenda o que está acontecendo, quais são os obstáculos, veja se você pode ajudar para remover algum obstáculo, veja se a situação está sob controle, para que direcione, alinhe a situação para que a coisa ande do jeito que foi combinado. Então, não caia na tentação de cortar a autonomia, porque isso é muito prejudicial. E se você fizer isso, você não vai treinar o seu colaborador para receber mais atividade. Na realidade, você está passando uma mensagem muito ruim para ele. A mensagem que você está passando é a seguinte: olha, mesmo que você não diga isso verbalmente, mas o que está chegando lá na mente dele é o seguinte: não tem problema eu não fazer, porque ele vai vir aqui fazer por mim. Então não faça por ele. Não corte a autonomia, não vá por trás e execute e entregue o que você pediu para alguém fazer, porque isso é horrível, é terrível. Você não vai ajudar, você só vai atrapalhar. A longo prazo, esse tipo de atividade atrapalha e não ajuda, tá bom? Outra situação que você precisa ter cuidado antes de delegar uma atividade para alguém é analisar a maturidade do colaborador e o grau de complexidade da atividade que você está delegando, tá? Isso é importante para você alinhar as expectativas, porque não adianta nada você ter um projeto gigantesco aqui na mão que você precisa tocar, que tem um orçamento grande, que tem uma responsabilidade enorme, e você delegar para um colaborador que está recém-contratado na empresa, ou um colaborador que ainda não teve nenhuma experiência em cuidar de uma atividade desse porte sozinho, ou nem de uma atividade menor do que essa sozinho. Se você fizer isso, já de cara, você está colocando um degrau muito alto para ele subir logo na primeira passada. Então tenha cuidado com o grau de complexidade da atividade que você está delegando para alguém com pouca maturidade, tá? Então tenha cuidado com isso. Quando eu falo pouca maturidade, eu não estou falando de idade. Pode ser que você tenha um colaborador com pouca idade, mas que já tenha muita maturidade na sua empresa. E isso acontece muito, com muita frequência. Hoje tem muitos jovens que estão se desenvolvendo muito rápido e atingem uma maturidade profissional muito cedo e conseguem pegar um projeto complexo e lidar e entregar com ele melhor do que nós mesmos que somos donos da empresa e que já temos experiência com isso há muito tempo. Então, analise isso e tenha o cuidado para não entrar nesse preconceito da idade. Isso não quer dizer, não deve ser, a idade do colaborador não deve ser o fator definitivo para definir se uma atividade deve ser ou não designada para ele, mas sim a maturidade profissional dele, tá? Então, analise isso antes de delegar uma atividade para que você não se frustre. Outro ponto que você também precisa levar em consideração é ter clareza do que está pedindo antes de pedir. Por que eu digo isso? Porque, como eu já falei, nosso perfil de empresário, dono de provedor de internet, nós somos muito imediatistas e temos muitas ideias uma atrás da outra. Geralmente é assim. E pode acontecer de você ter uma ideia de um projeto e imediatamente você já querer executar aquilo, já querer delegar para alguém aquilo. Você olha ali, aquela pessoa tem maturidade, já fez projeto tal e tal, deu certo, ela já consegue lidar com esse tipo de situação, então eu vou chamar ela aqui e vou pedir para ela fazer essa atividade. E isso é um problema, porque se nem você mesmo ainda tem clareza do que você quer, será que a outra pessoa
vai ter clareza de um projeto como esse. Então, antes de você chamar alguém para delegar, para fazer uma atividade, dê um tempo para que essa ideia assente na sua mente, para que você consiga ter clareza sobre o que você está pedindo, para que você consiga passar para outra pessoa e para que ela também tenha clareza do que precisa ser feito. Então, uma sugestão aqui para você poder assentar as ideias e poder assim ter clareza no que precisa ser feito é anotar todas as atividades que precisam ser feitas com calma. Coloca no papel ou na sua ferramenta eletrônica as atividades que precisam ser feitas. Coloca as datas de entrega que você precisa acompanhar aquele projeto. Isso é importante, tá? Não é bom, não é uma boa prática você colocar só uma data final como a data limite para entrega. Coloque também datas antes dessa data limite para que você acompanhe o projeto. Então, se você tem lá, vamos dar um exemplo prático aqui. Você tem uma loja para ser montada. E aí tem várias atividades dentro de uma loja que precisam ser executadas, né? Tem questão da pintura, tem reforma, tem instalação de dados, instalação elétrica, tem montagem de computadores, tem um monte de situações ali que precisam ser feitas. Tem o projeto, tem fotos, enfim, um monte de coisa que precisa ser feita para que uma loja esteja pronta para ser usada, chave na mão, né, por assim dizer. Então coloque no papel logo, tire da sua mente as atividades que precisam ser feitas, coloque em um papel, descreva o que precisa ser feito, coloque o que é que você espera que precisa ser feito, coloque a data final e coloque datas intermediárias para mapear, para identificar se as coisas estão realmente saindo do jeito que você idealizou, tá? Mapeie também os principais obstáculos que podem surgir durante a execução dessa atividade. Analise quais serão os principais recursos que você precisa para que aquele projeto, aquela atividade seja feita. Já tente se adiantar ali com algumas coisas. Tá? Depois que você assentou o que tem na sua mente num papel, num projeto, por assim dizer, aí sim você pode chamar alguém para delegar essa atividade para outra pessoa. E quando você for conversar com essa outra pessoa agora, você vai ter clareza. E durante essa conversa, onde você vai delegar aquele projeto para aquela pessoa fazer ou aquela atividade, é importante que você se certifique se a pessoa entendeu o que você está pedindo. Uma boa ferramenta para você fazer isso, uma boa dica, é você pedir para aquela pessoa explicar para você o que foi acordado ali naquela reunião. Deixe bem claro quais serão as datas que vocês vão se encontrar de novo para analisar como é que está o andamento daquele projeto. Deixe bem claro qual é a data final que você espera que o projeto seja feito. Uma outra coisa também que é muito importante é você fazer acordos. É você verificar se a pessoa está de acordo com aquelas datas. E aí você pode fazer ajustes. É muito importante fazer isso, porque quando você envolve a pessoa em escolher datas, você cria um sentimento de mais compromisso com realmente executar a atividade, porque a pessoa, por assim dizer, se comprometeu. Ela também disse, isso aqui eu posso entregar a data tal, isso aqui eu posso entregar na data tal. É bom você pedir as datas. Que data você acha que dá para entregar essa atividade? Que data você acha que dá para a gente se reunir para você entregar essa etapa do projeto? E assim por diante. Deixe isso tudo detalhado. Use a agenda. No meu caso aqui, eu uso muito a agenda do Google para colocar minhas atividades, organizar minhas atividades. Então use a agenda, já deixe tudo agendado. Essa reunião, quando você delega algo para alguém, essa reunião ela tem que sair com datas agendadas, horários para vocês se reunirem de novo. Porque senão, se você não tomar esse cuidado de combinar as datas, aí você vai cair naquele primeiro problema que eu citei no começo, de delargar. Você vai passar uma atividade e pronto. Daqui a 2, 3 meses você vai se lembrar daquilo
e aí vai ver como é que está o andamento e provavelmente você vai se frustrar, tá? Então, resumindo, citei aqui várias dicas que você pode usar para delegar com mais eficiência. Falei logo no começo que quando você delega, você não está transferindo a responsabilidade para outra pessoa. A responsabilidade continua sendo sua. Também falei sobre o perigo de você cortar a autonomia da pessoa que você delegou, ir lá por trás e fazer para poder sair logo, para poder resolver logo o problema. Isso é muito problemático, você passa uma mensagem muito negativa. Outra coisa que falei é analisar a maturidade do colaborador e o grau de dificuldade da atividade que você está delegando. Deixei bem claro que o grau de maturidade do colaborador não quer dizer a idade dele, mas sim o grau de maturidade profissional dele dentro da sua empresa. Outra coisa que falei também é você que está delegando ter clareza sobre o que está pedindo antes de pedir. E dei algumas dicas para que você possa ter clareza sobre o que você vai pedir. Anotar as atividades que precisam ser feitas, deixar claro as datas de acompanhamento, deixar claro a data final de entrega, mapear os principais obstáculos, mapear os principais recursos e já tentar se adiantar, deixar tudo isso assentado, escrito em papel ou em uma ferramenta eletrônica, para você poder, a partir disso, se reunir com alguém, combinar as datas, fazer um acordo de entrega para você poder delegar. Dessa forma você diminui a ansiedade em tratar desse assunto. Por quê? Porque você já deixou tudo documentado, tudo registrado nos mínimos detalhes, você não agiu por impulso, você já deixou as datas agendadas, então não tem por que você ficar mandando mensagem toda hora para saber como é que tá, porque você já tem uma reunião agendada, digamos, na próxima semana para tratar sobre aquilo. Você já tem um acordo com a pessoa que vai fazer a atividade. Outra sugestão que eu te dou também, já para finalizar, é você buscar ferramentas para lhe auxiliar nessa atividade de delegar. Uma ferramenta muito boa que você pode usar, por exemplo, é a agenda do Google, onde você já deixa todos os seus compromissos agendados com data e horário e as pessoas que vão participar das atividades. Muita gente também gosta de documentar essas atividades que foram delegadas por e-mail. Hoje eu não uso mais muito e-mail para delegar atividades. Hoje eu uso um aplicativo onde a gente coloca todas as atividades, coloca as tarefas, coloca os responsáveis e aí todo mundo vai interagindo por esse aplicativo. Você também pode usar, por exemplo, o seu sistema que você usa aí na sua empresa. Às vezes o seu sistema tem algum módulo lá de projetos, tem um módulo de tarefas, tem um módulo de ordem de serviço. Você pode criar ordens de serviço internas para a sua empresa, onde você abre uma ordem de serviço para o colaborador, já detalha tudo que precisa ser feito e vocês vão interagindo dentro daquela ordem de serviço. Então, busque ferramentas para que você consiga ter mais produtividade, para que você não esqueça das coisas, para que você deixe tudo registrado com data, horário, prazo, tudo organizado. Dessa forma você vai diminuir muito o risco de perder algum prazo, de deixar passar alguma coisa em uma reunião porque ficou tudo registrado. Então, eu acho que aprender a delegar é tarefa fundamental em um líder e para alguém que quer fazer sua empresa crescer, para você que quer fazer seu provedor expandir, para você que quer ter mais paz na sua vida, para você que quer diminuir o grau de trabalho operacional que você faz no seu dia a dia. É importantíssimo que você aprenda a delegar e que você tenha essa visão que eu falei no início, não só de executar atividades e projetos, mas de treinar a sua equipe para que ela consiga cada vez mais receber atividades e que consiga receber cada vez mais atividades mais complexas. Aí sim, você vai começar a sair lá da banda, de ser um músico lá na banda e passar a ser um maestro na sua orquestra. Eu espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso para você, espero que você tenha aprendido, que você possa colocar em prática essas atividades no seu dia a dia, que isso ajude você aí na liderança do seu provedor de acesso à internet. Se gostou do conteúdo, curte o vídeo, compartilha com seus colegas. Muito obrigado por assistir até aqui e tenha uma ótima expansão aí no seu provedor.